Olá, meu nome é Patrícia e no 7º vídeo sobre RMN falaremos dos fenômenos de saturação, desacoplamento e NOE. Iniciemos com a saturação. Bem, em vídeos passados falamos dos estados de spin alfa e beta. O alfa é aquele onde o spin se alinha a favor do campo e tem menor energia. Sendo assim, mais núcleos ficam nesse estado. Quando um determinado núcleo é irradiado por um segundo campo de radiofrequência, um campo extra, que possui frequência de Larmor com que ele ressona, ocorre uma saturação, ou seja, as transições entre os estados alfa e beta são induzidas e as populações dos dois estados tendem a serem equalizadas. A velocidade com que isso ocorre é uma função da força do campo, mas tem de ser mais rápida do que a relaxação T1. Se o campo aplicado for forte o suficiente, induzindo as transições muito mais rápida do que a velocidade normal de relaxação T1, as populações dos estados alfa e beta elas vão se tornar idênticas e o sinal vai desaparecer, se torna saturado. Assim que o pulso de radiofrequência extra é desligado, o núcleo retorna ao seu equilíbrio. A saturação é um fenômeno interessante e pode ser utilizada para diferentes experimentos. Por exemplo, esse tipo de experimento de saturação pode ser utilizado para causar o desacoplamento homonuclear de spins, que é uma ferramenta bastante útil para estudar as conectividades de uma molécula. Nesse tipo de experimento, há então a aplicação de um segundo campo de radiofrequência para causar seletivamente a saturação de um próton ou grupo de prótons equivalentes em uma molécula e causar o seu desaparecimento. Para entender as consequências do desaparecimento de um sinal, vejamos um exemplo genérico. Se um núcleo A acopla com B e for irradiado, ele para de acoplar com B. Se observarmos o espectro, o sinal referente a A desaparece e o sinal referente a B fica como se A não existisse. Se o desacoplador é desligado, o sinal retorna como função de T1 e o acoplamento volta a ser normal em uma escala muito mais rápida do que isso. Essa técnica é muito útil para atestar a interação spin-spin e simplificar multipletos complexos, a fim de, por exemplo, calcular uma constante de acoplamento. A irradiação de um determinado hidrogênio de um sistema com acoplamento de spin remove o efeito daquele hidrogênio sobre os hidrogênios com os quais ele acopla, como se o hidrogênio irradiado deixasse de existir. O desacoplamento, ou seja, a irradiação nesse tipo de experimento, ela perdura durante toda a aquisição do feed. Vejamos um exemplo real. Para a molécula mostrada, temos o espectro em questão. O próton do OH, por causa da troca rápida, não acopla com nenhum outro e gera um singleto. Já falamos de prótons ligados a oxigênio em vídeo apropriado. Já o próton 1 acopla com 2, levando a um tripleto. O próton 2, por sua vez, acopla com 1, levando a um tripleto, e acopla também a longa distância com J menor com 4, levando a um triplo dupleto. Já 4 acopla somente a longa distância com 2, levando a um tripleto. Se 1 for irradiado, ele deixa de acoplar com 2, sendo assim, 2 acopla somente com 4 e fica sendo um dupleto. Se 2 for irradiado, 1 e 4 serão afetados. 1 fica sendo um singleto e 4 também. Já se 4 for irradiado, somente 2 é afetado, virando um tripleto. A irradiação de um núcleo com saturação pode trazer outro efeito à tona, o Nuclear Overhauser Effect, ou NOE. Nesse caso, o desacoplador ele não fica ligado durante toda a aquisição do feed. Ele fica ligado somente antes, no período de delay. O NOE ele é a transferência
depolarização do spin nuclear de uma população de núcleo ativo em RMN para outra através de relaxação cruzada. Basicamente, ocorre a mudança da intensidade de um sinal referente a um núcleo quando o outro núcleo vizinho é saturado por irradiação. A diferença de intensidade é proporcional à proximidade espacial dos núcleos. O NOE é uma ferramenta bastante importante, pois pode significar a atribuição de proximidade espacial entre núcleos em moléculas bastante complexas. Para entendermos como se processa esse efeito, imaginemos dois núcleos, que podem ser dois hidrogênios, que estão vizinhos no espaço, mas não acoplam através da constante escalar de acoplamento. A constante de acoplamento que vimos na maioria das vezes é a constante de acoplamento escalar, que ocorre através de ligações, mas pode haver também um acoplamento através do espaço, e esse é chamado de acoplamento dipolar, pois é uma consequência dos dipolos magnéticos interagindo, e ocorre em média de 3 a 6 angstroms de distância. Consideremos esse acoplamento, pois o acoplamento, como vimos, representado por J, ele não está relacionado ao efeito de NOE e ele complica um pouco a explicação. Consideremos esses dois hidrogênios. Temos 4 estados energéticos de spins possíveis para o sistema. Ambos podem estar no estado alfa, alfa-alfa, portanto. Ambos podem estar no estado beta, ou ainda um no estado alfa e o outro no estado beta, e existem duas maneiras disso acontecer. Lembrando que alfa é o estado de spin alinhado ao campo aplicado, e por isso menos energético. Agora, imaginemos algumas moléculas dessas e pensemos nas populações em cada um desses estados. O estado de energia alfa-alfa terá mais núcleos, de ambos os prótons, vermelhos e azuis, pois ele é menos energético, enquanto o beta terá menos. Os outros estados terão populações intermediárias. Aqui, a diferença entre as populações está exagerada para que a explicação fique mais clara, mas na realidade a diferença de energia entre os estados é pequena e a diferença de população entre eles também. Somente uma diferença pequena é necessária para gerar um sinal no RMN. No espectro, temos um sinal para cada um dos núcleos em questão. Imaginemos que o próton em vermelho seja o próton irradiado e que ele é o próton que sofrerá saturação. Como em ambos os estados, alfa ou beta, haverá a mesma população do próton vermelho e não vemos a diferença entre os estados para esse próton, vamos reorganizar então o desenho. Pronto, agora existe a mesma população de núcleos vermelhos no estado alfa e no estado beta. E com isso, o sinal referente a ele no espectro desaparece. Quando o pulso for desligado, o núcleo em vermelho tentará retornar ao seu equilíbrio. E para isso, os núcleos que agora se opõem ao campo devem retornar ao alinhamento a favor do campo. Primeiro, então, olhemos aonde o núcleo em vermelho está para baixo, no estado alfa-alfa e no estado beta-alfa. Para retornar o seu alinhamento para cima, existem alguns caminhos. Ele pode fazer isso assim, em uma transição quântica de ordem zero, chamada W0, ou assim, em uma transição quântica dupla, chamada W2. Esses mecanismos geram o efeito NOE, levando ao aumento ou à diminuição do sinal do próton em azul, dependendo do caminho escolhido. Vejamos o que acontece. Iniciemos com o mecanismo W2. Quando o núcleo vermelho relaxa de volta ao seu equilíbrio, o núcleo azul também realiza essa transição de spin, e isso faz com que aumente a diferença populacional entre os níveis e, portanto, o sinal aumenta. Ocorre então o aumento da intensidade do sinal referente ao hidrogênio em azul. Agora olhemos o outro mecanismo.
Nesse caso, quando o próton vermelho relaxa, ou seja, volta a ficar alinhado em favor do campo, o núcleo azul também muda de spin. Só que agora, se repararmos, o núcleo em azul estava alinhado ao campo e fica oposto a ele. No somatório geral, diminui a diferença entre os estados alfa e beta para o próton em azul. Sendo assim, ocorre uma diminuição do sinal referente a esse próton. Esses dois mecanismos existem em circunstâncias diferentes. O mecanismo W2 existe para moléculas pequenas. Já o mecanismo W0 ocorre para moléculas grandes, como proteínas. De qualquer forma, esse efeito pode ser utilizado para estudar características estruturais buscando por proximidade espacial. Bem, espero que esses fenômenos dos quais falamos nesse vídeo sejam úteis para você entender um espectro ou mesmo em sua pesquisa. Bons estudos e até o próximo vídeo dessa série!